Vamos lá, vamos para a nossa palavra. Eu gostaria que você ficasse sentado ainda. Não vamos ler agora. Eu quero ainda orar com você. Coloque-se de pé, vamos orar. Aí depois senta, não vamos ler agora não. Quero conversar um pouquinho antes de lermos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, hoje, irmãos, antes de orar, nós estamos encerrando a campanha, né? Sendo libertos da iniquidade. Libertos da iniquidade, que de alguma forma chegou na minha vida, chegou na sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso para encerrarmos essa campanha, entregarmos para Deus esse período que tivemos de jejum, essas 2 últimas semanas de separação. Nós vamos entregar isso diante do nosso Pai. Amém? Você pôde provar algo de Deus nesse tempo? Acho que se eu abrisse aqui para testemunhos, nós teríamos diversos, diversos. Eu pude provar algo de Deus nesse tempo aí, nesse período de separação, de busca de Deus, olhando para as iniquidades que eu enfrento até hoje, e vendo o Senhor com a sua boa mão, me fortalecendo para vencer cada uma delas. Amém? Feche os seus olhos. Paizinho querido, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado porque esse culto só é maravilhoso, porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor está aqui, Pai. Se o Senhor não estivesse aqui, o nosso culto seria vazio. Seria para nós mesmos, e nós não merecemos, não há ninguém digno de receber. Pai, fala conosco agora por meio da Tua palavra. Nós queremos entregar ao Senhor esse período que tivemos de jejum, dado uma direção pelo Senhor, para nos separarmos de alguns alimentos e buscarmos o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nos nossos corações, no meio da nossa família, individualmente. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que pôde participar e que pôde provar da sua bondade, da sua força, do seu poder, da sua glória, Pai. Mas nós ainda queremos mais de Ti. Nós somos Teus filhos e como filhos nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que venha falar conosco, que o Senhor venha nos libertar nesta manhã, se há algo ainda ruim dentro de nós, que o Senhor venha nos fortalecer por meio da Tua palavra, que é viva, que é penetrante, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Muito bem. Eu até marquei aqui algumas coisas que nós já vimos nessa campanha, né? Estamos entregando hoje esse período de jejum. Nós vimos então alguns temas aqui da campanha, nos livrando da iniquidade. A iniquidade e as suas consequências. Foi a primeira ministração. Alguns irmãos, pastores, presbíteros ministraram. A iniquidade e suas consequências. Depois, heranças familiares das iniquidades. Depois o certo e o errado. Depois arrependimento. Que mais? Mudança de mente. Foi um tema maravilhoso também. Depois a iniquidade e a salvação. E finalmente na quinta-feira, o apóstolo que ministrou uma nova geração, onde ele tratou de 2 sacerdotes. Um que estava encerrando a vida de uma forma até trágica, vendo os filhos afastados de Deus, o sacerdote Eli, e começando um novo sacerdócio ali no menino Samuel. Maravilhoso. E eu lembro que eu recebi muito de Deus. Quem estava aqui na quinta-feira? Foi tremendo, né? Nós somos dessa nova geração, que ouve a Deus, que tem experiências com Deus, que obedece a Deus e que é fiel a Deus. Ele pregou isso em 40, 50 minutos. Eu resumi nessas palavras aí. Mas foi tremendo, né? E nós somos essa nova geração. Muito bem. Talvez você esteja ainda sem o entendimento. Como é que a iniquidade chegou até mim? Por causa do pecado, irmãos. Iniquidade é pecado. Só que ela vai um passo adiante. Porque o pecado é assim, né? Eu estou conversando com alguém e de repente ela me pergunta uma coisa e minha mente me trai e eu minto ali. Eu minto, sem pensar, sem planejar. Puxa, eu saio dali e eu falo, meu Deus, por que eu falei isso? Não é verdade. Eu pequei, Senhor, eu menti. A mentira é um pecado, né? E Apocalipse termina condenando 2 vezes a mentira, dizendo que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Senhor, eu conheço isso, eu menti. Escapou, Deus. Eu não sabia o que falar. Foi sem querer. Isso é pecado. E eu vou atrás disso. Agora eu vou procurar a pessoa, confessei diante de Deus, vou procurar a pessoa para desmentir. Foi um pecado. É legal? Não, não é legal. Mas pode acontecer, infelizmente, nas nossas vidas. Agora, a iniquidade é eu planejar a mentira. Puxa, eu vou conquistar alguma coisa agora, eu vou agora mentir sobre esse assunto. Eu vou dizer que aconteceu assim, assim, assim. Surge no pensamento, irmãos.
Todo pecado começa aqui, a batalha é na mente. E aí eu vou planejando até eu inventar uma história que faz muito sentido, né? Porque a mentira, ela é muito parecida, ela engana, não é que ela é muito parecida, mas ela é muito parecida com a verdade. A pessoa acaba acreditando naquilo. Por isso que tem uma infinidade de fé no mundo. Porque as pessoas convencem as outras. Parece verdade. Eu sempre uso um exemplo, né? Uma nota falsa de propaganda de R$ 100 não engana ninguém. Uma nota de um falsificador profissional vai me enganar. Vai me enganar. Então, a mentira bem contada parece a verdade, mas não é a verdade. E quando eu planejo algo assim, aí já é iniquidade, tem um peso maior, né? Eu já nem ligo mais. A minha vida é pautada nas iniquidades. Eu citei a mentira. Talvez seja a inveja de querer ter o que o outro tem. Talvez até a cobiça, né? Quem sabe até de mulheres, a mulher do próximo, do homem, do marido do próximo, e assim por diante. Né? O adultério, que faz parte, você já se acostumou tanto com isso. E adultério não estou falando só literalmente de ir para a cama com um homem ou uma mulher que não é o seu marido ou sua esposa, não. Né? Adultério também é com Deus, adulterando a sua fé quando você não crê na palavra dele. E assim por diante. Mas a iniquidade entrou por causa do pecado. Ah, mas foi Adão e Eva, não fui eu. Não, Adão ali significa raça humana. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E Romanos 6:23 também diz que o salário por ter pecado, o salário do pecado é a morte. Então o pecado e a iniquidade me conduzem para um fim só, para a morte. Não tem outro destino. Eu caminho para a morte. Ah, mas não fui eu. Foi. Paulo fala em Romanos 5:12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ah, Senhor, eu não presto. Não adianta eu querer ver algo bom dentro de mim. Eu não presto. Depois do pecado eu não presto, eu não te buscaria. Eu não te buscaria. Essa é a verdade no coração do homem. Qualquer ser humano, não sou eu, é Deus. Nós vamos ver isso aí. Muito bem, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus reconhece: eu nasci na iniquidade, no pecado me gerou a minha mãe. Quem sou eu para dizer que eu não? Foi Adão. Fui eu, né? Fui eu. Muito bem, então o pecado e a iniquidade foram o meu passaporte para o reino das trevas, para a morte. Foram o meu ingresso. Eu entrei, eu adentrei, eu escolhi livremente. Adão e Eva estavam ali, ó. Deus disse: não comam desse fruto. Se comer, vai morrer. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, vai morrer. Satanás disse: não é verdade, não vai morrer. Vai se tornar Deus. Ó que proposta. Não vai morrer não, se vocês acreditarem em Deus, Ele sabe que vocês vão se tornar deuses. E aí havia uma escolha ali. E a escolha foi errada. Falta de fé na palavra de Deus é a raiz de todo pecado e de toda iniquidade. Falta de fé. Aí levou à desobediência, que é o segundo passo. É o segundo passo. Nós pecamos e entramos. E agora nós éramos escravos deste reino de trevas. Escravos do reino da morte. Ah, muito bem. Como que eu saio daí agora? Eu não saio. Eu não tenho saída por minhas forças. Não tem como eu sair desse reino de trevas do qual eu escolhi entrar. Eu me tornei escravo ali. Eu me tornei servo de um senhor que é o demônio, por causa do pecado e da iniquidade. Como eu faço para sair? Como eu poderia sair? Eu não poderia. Vou pedir para você se levantar de novo. Nós vamos ler Isaías, por favor. Eu não sairia. Eu estaria perdido e preso nesse reino de trevas. Eternamente, por escolha minha. Não adianta apontar o dedo para ninguém, nem para Adão e Eva, né? Isaías 53, estamos juntos? Versículo 4. Certamente, presta atenção, certamente, é certo o que eu vou dizer, o profeta está dizendo aqui. Ele, está falando de Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, eu e você estamos nesse todos aí, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Lê comigo, bem alto, vai. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia. O Senhor fez cair sobre ele, sobre o seu filho, nós vamos tratar isso, a minha iniquidade, a iniquidade de nós todos. Vai para Colossenses, mais um pouquinho de pé. Colossenses 1. Não precisa nem marcar mais aí Isaías, que a gente não vai voltar para aí. Nós vamos trabalhar lá em Colossenses, amém? Fica lá em Colossenses comigo. Colossenses 1, verso 13. Está aí já? Colossenses 1, 13. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. É exaltado esse Senhor, hein? Esse Senhor Jesus é grande. Nós não temos noção do tamanho dele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia, Senhor Jesus, tu és maravilhoso. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, está falando de mim e de você, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Dá um aleluia e pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Já não trouxe paz no seu coração esse texto, irmãos? Já não trouxe um alívio? Até agora eu estava falando de um peso da iniquidade. Eu estava preso nesse reino, eu não tinha como sair, nem que eu quisesse. Eu não tinha essa opção. Deus olhou isso. Nós cantamos o segundo louvor aqui, fala assim, Ele me amou primeiro. Foi, pastora? Ele me amou primeiro. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. E eu quero caminhar com você nesse texto de Colossenses. Na verdade, no versículo 13, estamos juntos aí? A mensagem para você hoje, para nós encerrarmos esse período, vencendo a iniquidade, eu quero que você tenha muito claro, irmãos, vencer a iniquidade não significa necessariamente, pode ser que aconteça, mas não significa necessariamente nunca mais ter uma luta nessa área. Normalmente, você vai continuar tendo uma luta nessa área. Algo que te perseguiu, só que você vai ser mais do que vencedor sobre essa iniquidade. Você não vai cometer mais. Mesmo desejando, mesmo tendo um incômodo, mesmo sendo tentado, você vai vencer essa iniquidade. Não se engane, nós temos um inimigo, Satanás, que anda ao derredor buscando a quem devorar. Mas nós temos um amigo que está mais próximo de nós, dentro de nós, o Espírito Santo, nos guardando desse que quer nos devorar. Amém? Mas você vai ser tentado na sua carne. Gálatas 1,17. Há um conflito, uma guerra constante entre o velho homem da carne, sem Deus, e o novo homem. Há uma guerra constante. Enquanto o Senhor não nos libertar desse corpo, desta carne, Paulo disse,
bate no peito, né? Ele fala assim: quem me livrará deste corpo de morte, de condenação? Senhor, apóstolo Paulo, maior pregador, né? Maior escritor do Novo Testamento, o maior pregador que eu conheço, apóstolo Paulo. Apóstolo, depois de Cristo. Ele eu admiro demais. Ele lutando contra as iniquidades, contra os pecados. Então as lutas podem não desaparecer, mas quanto mais eu ando com Deus, mais fácil fica eu vencer qualquer iniquidade. Qualquer iniquidade. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu estava preso, mas Jesus levou sobre si a minha iniquidade, a iniquidade minha e sua, de nós todos. Lá em Isaías nós lemos, né? A última parte do versículo 4, né? Versículo 6, diz: Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. Esta é a notícia para você hoje, você já conhecia, mas você tem que tomar posse. Mas Ele fez mais do que levar as minhas iniquidades sobre Ele. Ele me transportou do reino, império das trevas, Colossenses 1,13, para o seu reino de luz. Você pode receber isso no seu coração? Senhor Jesus, e agradecer: obrigado porque o Senhor levou a minha, era minha, Senhor, não era sua. Por que o Senhor quis algo tão ruim e sofrer por isso? Porque Ele me amou primeiro, porque Ele te amou tanto que se entregou por você. Olha para a ceia. Você se emociona ainda diante dessa ceia? Ela representa algo importante para você? Ou virou um costume, um hábito do segundo domingo? Muito bem. Versículo 13, eu vou ler de novo. Colossenses 1, verso 13. Vou ler novamente. Acompanhe aí. Ele, pronto, faz a pausa aí. Tudo está centrado nele. É Ele, não sou eu, não é você. Ele me amou, Ele se entregou, Ele me tirou do reino das trevas. Tira o foco da sua vida de homens. Foi Ele, é Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Nós vimos aqui a sublimidade de Cristo nesse texto. Tudo é dele, Ele partiu dele, não partiu de você. Você nunca iria clamar a Deus se Ele não interferisse primeiro e não te amasse primeiro, nem eu. Dá para pregar nesse Ele, né, irmãos? Quem é esse Ele? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta a tua vida. Tudo vem dele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outra tradução, estou fazendo igual o presbítero Mário, está tudo escrito aqui, não estou lendo mais. Fala, Senhor, né? Amém, glória a Deus. Ontem eu saí andar com a cachorrinha, fui pregando para mim e para a cachorrinha. E quem estivesse na rua, Deus, eu quero mais. E fui falando mesmo. Se tivesse os vizinhos escutando, ele escuta, vai, recebe a palavra aí. Pode achar louco, né? Irmão, é um treino bom, né, Bispo Alex? É um treino bom, vai saindo e vai pregando, vê se a palavra está no coração mesmo. Aí, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outra versão fala assim: o seu filho querido. Quantos são pais e mães aqui? Vocês amam seus filhotes? Suas filhotas? Deus também. Jesus é chamado de filho querido do Pai. Quando ele sai do batismo, desce, né? O Espírito Santo como uma pomba e uma voz do alto: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Você tem prazer em Jesus? O filho querido, dado, entregue, levando as minhas iniquidades. O castigo que era para mim, foi para ele. Eu não preciso mais viver escravo nesse mundo. Ele me libertou. Ele me libertou. Ele. Não foi porque ele viu algo bom em mim, mas porque ele é bom. É Ele. Me libertou, me transportou para o reino do seu Filho querido. Muito bem. Esta palavra, deixa eu não me atropelar aqui. Todas as recompensas do crente são suas recompensas, minha. Estão centradas nele. Não tem meritocracia no reino de Deus. Ninguém merece nada. Eu não mereço, você não merece. Vem dele. Este é o meu filho amado. Ele nos libertou. Libertar aí é ruomar.
é salvar, é resgatar de alguma servidão. É isso que o texto está dizendo. Ele me libertou, me resgatou, me salvou de um outro reino onde eu estava servindo, de uma servidão, de um peso, né? Muito bem. Império, ele me libertou do império das trevas. Império é império mesmo. A palavra aí é reino, governo, poder, autoridade. Ele foi lá onde eu estava escravo, morto nos meus pecados, e foi lá e me resgatou de lá. Ele me tirou de lá. Ele me tirou de lá. Abre em Efésios 2, por favor. Deixa Colossenses marcado aí. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Deixa Colossenses marcado que nós vamos voltar para lá já já. Irmãos, aqui está em choque em choque mesmo, né? Dois reinos que se opõem. O reino de luz e o reino de trevas. Não tem acordo entre os dois. Um é um, o outro é outro. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. E aqui o apóstolo está nos falando, né, apóstolo Paulo, desses dois reinos. Cada reino tem um governante e tem a sua população, os seus cidadãos. Nós somos cidadãos dos céus, aleluia. Nós somos cidadãos dos céus. Quem governa o outro reino das trevas é Satanás. Esse aqui é governado por Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Olha a minha situação e a sua situação. Por isso que Deus teve que fazer algo. Você está em Efésios 2? Efésios 2, verso 1, diz assim. Começa com ele de novo ou está errado na minha Bíblia? É ele de novo, né? Ele. Olha que interessante. Ele vos deu vida. Como que eu estava? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí ele vai falando, né? Dentre os quais nós também éramos, nós estávamos. Você percebe alguma similaridade entre o texto que nós lemos de Colossenses e esse texto aqui? Onde eu estava, a qual reino eu pertencia, e ele me tirou de lá. Fora iniquidade, show pecado, não tem mais, eu não sou mais escravo, ele fala em Romanos 6. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça milagrosa de Deus. E a graça me liberta. Se é graça, não é mérito. Vai para o versículo 4 de Efésios. Mas Deus, de novo ele, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, de novo, ó minha condição, mortos em nossos delitos e delitos, né? Nos deu vida. É o único que pode fazer vida da morte, gerar vida da morte. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele continua falando. Jesus Cristo gentilmente, amavelmente, graciosamente desceu, tomou a minha iniquidade, foi até o reino das trevas, onde eu estava retido para sempre. Me resgatou pagando um preço, Ele me comprou. E eu quero pedir para você ficar de pé nesse momento. Fique de pé no seu lugar. Honre ao Senhor. Dê um aplauso a Ele. Aleluia, Senhor. Aleluias. Tu és digno. Que as trevas ouçam esses aplausos. É para o Rei dos Reis. É para o Senhor dos Senhores. O Príncipe da vida, o autor e consumador da nossa fé, aquele que levou a nossa iniquidade. Não há nome semelhante ao de Jesus. Autor, consumador da nossa fé, recebe esse aplauso. Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, recebe esse aplauso. Tu és digno, Senhor. Nós te adoramos, nós declaramos nesses céus, não há Deus semelhante a ti. Tu és o nosso Deus. Obrigado por reescrever a nossa história. Bendito é o teu nome. Aleluias. Aleluias. Pode se assentar. Pode se assentar. Continua no verso 13. Volta lá para Colossenses. Ele nos libertou, pagou um preço para me livrar e nos transportou para o reino do seu Filho
querido, do seu Filho amado. Ele nos transportou. A palavra transportou aqui, meus irmãos, metistemi, no grego, ela significa transferir. Transferir, remover, mudar de lugar, transferir de um lugar para o outro. Ele me transferiu. Sabe, a história mostra muitos soberanos transportando nações inteiras para outro lugar. Por exemplo, a Assíria transportou o reino do norte, Israel. Para onde? Para o cativeiro. Babilônia transportou a outra metade do reino, o reino do sul. Para onde? Para a Babilônia, para o cativeiro. Para o cativeiro. Hitler transportou muitos judeus no Holocausto. Para onde? Para um cativeiro. Horrível. Essas malignidades todas, esses soberanos do mundo, transportam até nações inteiras com um objetivo: aniquilar, matar, destruir. O diabo faz isso até hoje, e ele tenta fazer isso comigo e com você, porque nós não somos do reino dele, mas ele quer nos transportar para lá, para matar, destruir, para aniquilar. Porém, todavia, no entanto, entretanto, há um maior do que o diabo, que também transporta a gente. Ele me transportou, ele te transportou. Não para um lugar de dor, mas para o céu. Vou preparar-vos um lugar, nós somos cidadãos dos céus. E ele continua transportando, e como vimos aqui no momento missionário, no telão, no vídeo, nós temos que ajudar, falar desse amor, para transportar, para que ele possa transportar através da nossa vida outras pessoas. Ele também transporta um povo comprado pelo seu sangue, eleito, uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva dele. Está lá em 1 Pedro 2,9, um sacerdócio real, uma nação santa, livrando do aniquilamento no qual nós estávamos no outro reino. Aleluias! Ele nos transportou, ele me tirou dali. Eu, você, seus filhos, minha filha, nossa geração, fazemos parte desse povo eleito, o qual foi transportado por Jesus Cristo para um outro lugar, para nos levar a um nível mais elevado de santidade, de amor, de cura, de tudo, até o dia em que nós estaremos para sempre com Ele, num lugar onde não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, novos céus e nova terra, como nós ansiamos por isso, tanto que nós clamamos como igreja e com os anjos, Senhor, Maranata, Maranata, vem, Senhor, instaura o Teu reino, faz novas todas as coisas, Deus. Mas nós sabemos para onde nós vamos, porque Ele nos transportou. Irmãos, qual que é o nosso estado mesmo? Sem Cristo, antes de Cristo? Mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Se continuar lendo lá Efésios, vai dizer que nós estávamos sem Deus, longe das promessas, afastados da comunidade de Israel, sem esperança nenhuma. O texto de Efésios termina falando assim, lá no versículo 12, Efésios 1:12, você que está marcando aí. Andávamos assim, porque nós estávamos mortos. Agora eu vou pôr o óculos para enxergar vocês. Quantos já foram num velório um dia na vida, pelo menos aqui, uma vez? Se tiver alguém que não levantou a mão, fala, puxa, glória a Deus, nunca foi num velório, né? Bom, acho que mesmo quem não foi num velório sabe como funciona um velório. Todos que estão presentes num velório estão esboçando uma reação. Ou chorando, ou está triste ali no canto. Às vezes estão brigando, né? Às vezes eu já fui velório que saiu briga, né? Briga, por N motivos, não é o caso. Mas cada um, tem alguém levando uma palavra, tem alguém orando, tem o moço levando as coroas de flores da funerária e colocando. Todos estão fazendo algo. Tem gente que vai pegar um cafezinho e vai conversar lá fora com os amigos, vai falar da pescaria, vai falar tantas coisas. Verdade, irmão, sim ou não? Minha experiência de velório mostra tudo isso. Qual é a única pessoa ali que não tem reação nenhuma? O morto. O morto está ali, eu já vi pessoa batendo em cima, volta, eu não vivo sem você. Porque você me deixou? Porque você fez isso comigo, eu tenho filho, porque Deus... Aí começa a acusar Deus, e ele está ali. Morto não ouve.
Morto não enxerga, morto não respira, morto não responde, morto não reage. Eu estava assim, você estava assim, sem reação. O morto vai para o túmulo sozinho? Ele tem que ser transportado por pessoas. Só que nós transportamos os mortos para um lugar de morte, vai voltar a ser pó, vai ser comido pelos vermes ali, quando não é cremado. O Senhor Jesus nos transportou para a vida, porque Ele é o autor da vida, aleluias! Ele não nos transporta para lugar ruim, não. Ele nos transporta para o que é bom, para o que é dEle. Amém, glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Eu quero, para nós encerrarmos, só depois tomarmos a Santa Ceia, usar um exemplo bíblico. Um exemplo bíblico. Para que, se você ainda não foi convencido, convertido dos seus maus pensamentos, de que a sua iniquidade não tem jeito, eu sou assim mesmo, é a minha natureza, eu não mudo. Olha o tanto que eu sofri, é difícil mudar. Irmãos, ninguém está dizendo que é fácil mudar. Porque a graça de Deus me alcança. Mas a graça de Deus pede que agora eu ande em obediência à palavra de Deus. A graça de Deus pede que eu procure me santificar a cada dia. Tem algo que depende de mim, que eu preciso fazer. A iniquidade o Senhor Jesus levou mesmo. Só que se eu bobear, eu sou livre nele. Só que se eu não tomar posse, eu não vivo como livre nele. Eu vivo como se fosse do reino das trevas, preso nas mesmas iniquidades de sempre. E outras novas se achegando, porque um abismo chama outro abismo. Agora, se eu me posicionar como filho de Deus, e se eu entender e tomar posse dessa verdade de Isaías e Colossenses, Ele levou sobre si a minha, fala para Ele, Senhor, obrigado que o Senhor levou as minhas iniquidades. Quando eu falo nossas, né, tira o foco de mim, né? Não, Ele levou sobre si as minhas iniquidades, o castigo era meu. Ele me transportou para o reino do Filho querido, do seu Filho amado. Coloque na primeira pessoa do singular, foi por mim. O Senhor fez isso por mim. Eu me posiciono. Está difícil, tá? Senhor, caí de novo na mesma iniquidade. Eu não quero mais isso na minha vida. Dobra os joelhos. Presbítero Mário, ora, não está dando certo? Ora, não está dando certo? Continua orando. Busca a revelação de Deus. Chame a igreja, amigos, irmãos, um corpo. Olha o ministério aí, né? Arão e Ur, não só para a vida financeira. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Somos uma família em Cristo Jesus. Ele é a cabeça desse corpo, dessa família. Amém? Mas um exemplo, não precisa abrir sua Bíblia não, mas lá em Josué capítulo 2 até o capítulo 6, conta a história, né, de uma mulher chamada Raabe. Quantos ouviram falar dela? Raabe, ela era meretriz de profissão, né, uma prostituta, morava em Jericó, cidade que seria tomada por Israel, que vinha avançando. Raabe, eu marquei aqui, né? Eu acabei não falando. Uma pessoa improvável. Quantos improváveis nós temos aqui de receber a graça de Deus? Quando você olha para o seu passado, para a sua vida, fala assim, eu nem acredito que eu estou aqui hoje. Eu nem acredito que Deus fez isso na minha vida. Por que eu? Olha como foi a minha infância, olha quantas coisas erradas eu cometi, eu pratiquei. Mas Ele olhou para mim, me transportou, eu era um improvável de estar aqui, pregando mais ainda. Eu era muito improvável de estar aqui. Essa mulher Raabe era improvável, mas quando Josué manda 2 espias até Jericó para ver como que era a cidade antes de avançar contra a mesma, ela recebeu os espias, porque ela já tinha ouvido falar que Israel vinha forte, vinha com o Deus, olha só, o Deus que estava vencendo todos os outros impérios, todas as outras cidades. E ela vem, olha só, já começou a fazer algo. Ela acolhe aqueles 2 espias, protege-os das autoridades que procuraram, ela encaminha para eles saírem e faz um trato com eles. Eu guardei vocês, eu sei que vocês vão tomar essa cidade. Eu sei que nada pode deter o Deus de vocês, mas vamos fazer um acordo, eu protejo vocês, vocês me protegem. Vocês me protegem.
Aí eles falaram, coloca um sinal nessa mesma janela pela qual você nos fez descer para escaparmos. Coloca aí um fio de escarlata, fio vermelho vivo. Isso lembra alguma coisa, irmãos? Um fio vermelho vivo? Será que lembra o sangue que os israelitas passaram lá na porta, nos batentes, nos umbrais das portas, lá na Páscoa, por ocasião da Páscoa? Será que lembra o sangue de alguém que morreu na cruz por mim e por você? O único meio de escapar? Por que Raabe foi a única a ser livre contra Israel ali? Quando Israel foi e as muralhas caíram, olha, o apóstolo até usou esse exemplo na quinta também, né? Não foram os gritos que derrubaram a muralha, mas a obediência e um Deus todo-poderoso. Na 7ª volta, vocês vão dar a 7ª volta, vão tocar as trombetas, gritar e as muralhas vão cair. Grito não derruba muralha, mas o poder de Deus derruba muralhas na sua vida e na minha vida. E nos dá a vitória contra quem quer que esteja do outro lado da muralha. Porque Ele é Deus. Ele faz todas as coisas, conforme lhe apraz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Muito bem, finalizando a história de Raabe, Israel foi, tomou Jericó e destruiu tudo lá dentro. Todos morreram. Todos não, né? Eu cometi um equívoco agora. Quem continuou vivo lá dentro? Raabe e toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua família. E eu quero que você receba isso para a tua vida. Deus transformou a vida dessa mulher. Deus transformou. Como você sabe disso, pastor? A Bíblia conta. Deixa eu ler um texto para você. Se eu achar ele aqui. Mateus 1, 5 e 6. Não precisa achar não. Mateus 1. Salmão gerou de Raabe, a prostituta, a Boaz. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, Boaz, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Então vamos lá, Raabe, mãe de Boaz, que foi o resgatador de Rute. Rute era estrangeira, moabita. Vai ver, aqui está falando da genealogia do Messias, do filho querido de Deus. Quem ele quis pôr na sua genealogia? Raabe, uma prostituta de profissão, que deixou de ser prostituta. Pergunta, essa mulher continuou tendo lutas nessa área, na sua vida, sim ou não? A Bíblia não conta, eu tenho certeza dentro de mim que ela continuou tendo lutas para se livrar. Mas eu também tenho certeza que ela venceu, não foi mais prostituta. Ex-prostituta. Ela venceu. Então, olha só, Raabe foi, deixa eu ver onde eu estava, mãe de Boaz, então ela foi avó de Obed, ela foi bisavó de Jessé e foi tataravó de Davi. E aí foi continuando até chegar o Messias, ela entrou na linhagem. Ela entrou na linhagem. Irmãos, isso que eu quero que você receba para você. Quando eu me posiciono como filho de Deus, os meus filhos vão seguir. Combinamos, né, presbítero? Combinamos, né, pastora? Tanto os louvores quanto a ministração. Os meus filhos vão me seguir. Eles vão olhar para mim, aquilo que eu faço, o Deus que eu sirvo, vão ver o poder de Deus na minha vida e eles vão querer seguir o que eu estou seguindo. Geração abençoada. Olha, fomos ministrados na quinta. Uma geração que ouve a Deus, que teme a Deus, que obedece a Deus, que é fiel a Deus e que prova da bondade de Deus todos os dias. Que tem uma vida mais do que vencedora aqui nesse mundo. Aleluias. Então, olha para a posteridade, a genealogia, a continuação a partir de Raabe. Até ela, como será que foi, hein? Os antepassados dela. Mas depois dela, tudo mudou. Tudo mudou. Porque ela se posicionou. Então, posicione-se. Posicione-se. E Deus vai fazer. Muito mais do que eu possa sequer pedir, pensar e imaginar. Porque Ele é Deus. É Ele. Ele é Deus. Amém? Eu queria ministrar ao teu coração 5 minutinhos, para nós partirmos para a ceia. Por favor, coloque-se de pé. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Olha para o seu coração. Olha para as iniquidades. A pastora Simone pregou domingo de manhã, né? Falou assim, iniquidade é pecado de estimação. É uma boa forma de chamar, né? Pecado de estimação, esse eu não largo. Eu vou para o céu mesmo, e está tudo bem, eu vou vivendo assim, vou empurrando. Será? Então fecha os teus olhinhos, você e Deus aí, vai ouvindo o que eu vou ministrando a tua vida aqui.
Raabe, ex-prostituta, meretriz, foi salva, alcançada pela graça. Depois Ruth, uma estrangeira. E se você prestou atenção no que eu li, em Mateus 1, até mesmo Batseba, mulher de Salomão, se tornou mulher de Salomão por ter cometido um adultério. E o Senhor Jesus escolheu colocar na linhagem dele uma prostituta, uma estrangeira e uma adúltera. Cabe você ali, eu não sei qual é a iniquidade que está aí dentro do seu coração, mas cabe você, cabe eu, Ele nos transportou. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre nós agora, Senhor. Assim como eu, Deus, tenho as minhas lutas em algumas áreas, até hoje, e tem manhã que parece que eu acorde derrotado. Eu sei que tem pessoas aqui da mesma situação, ou talvez até pior do que eu. Mas o Senhor nos ensina grandes lições na Tua palavra. A graça de Deus chega aonde quer que você se encontre, meu querido. E ela te resgata e te liberta de toda a iniquidade do passado, do presente, e te transporta para uma vida nova. Em nome de Jesus, recebe isso. Você não precisa atingir certo nível de melhora na sua vida. Você não precisa atingir certo nível de aceitabilidade antes de poder a graça divina. Ele te recebe como você está, mas Ele te transforma. Entregue-se nas mãos do Senhor. Eu quero encerrar essa campanha declarando e pedindo para você fazer isso num gesto aí, ó. Pega na tua mão, como se você pudesse. Senhor, está aqui a minha iniquidade, eu coloco diante do Senhor. Eu coloco diante do Senhor, me faz mais do que vencedor nessas áreas, Deus. Ajuda-me a restaurar tudo isso na minha vida. Se o problema é entre a minha família, Senhor, eu coloco diante de Ti. Usa a minha vida para restaurar isso. Se o problema são enfermidades, Senhor, vem vindo por causa de iniquidade, eu deixo diante do Teu altar, eu deixo diante do Teu trono de graça, e eu espero na Tua graça, Senhor. Senhor, se Raabe foi contada entre os heróis da fé, lá em Hebreus 11:31, fala que ela por fé acolheu os espias, e ela entrou na linhagem, na genealogia do Teu Filho bendito. O Senhor está me mostrando, Senhor, que nenhum de nós aqui fica sem a Tua graça. A Tua graça, nós todos somos passíveis de justificação, de renovação, de transformação. Faz isso, Espírito Santo de Deus, em cada coração que aqui está, Senhor. Oh Deus, e ainda mais maravilhosa do que salvar Raabe, foi o que o Senhor fez. É impressionante o que o Senhor fez através da vida dela, na genealogia dela, na história dela, na sua descendência. Isso está sobre a nossa descendência, que não vai provar as iniquidades que chegaram até nós. Em nome de Jesus, vão ter cada vez mais contato com o Senhor, vão ter cada vez mais santidade, uma descendência abençoada. Somos a raça eleita. Meu irmão, você é a raça eleita, minha irmã. Você é a raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você é a propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele te transportou. Ele levou sobre si a minha iniquidade. Ele escolheu ascender humanamente de uma linhagem que fez parte, uma prostituta, uma estrangeira e uma adúltera. Oh Deus, redimindo a história de cada uma delas, salvando as suas vidas, transformando a sua posteridade, tudo para a honra e glória do nome dEle, que é sobre todo nome. Recebe da cura do Senhor, recebe do poder que vem do alto, recebe para vencer tudo que se coloca contra o mover de Deus na sua vida, até mesmo contra a sua alma. Senhor, eu abençoo a Tua igreja e declaro, Senhor, nesse tempo, hoje, nesse encerramento desse período de jejum, de separação, as iniquidades não são maiores do que o Senhor na nossa vida. A nossa alma, a nossa carne não é maior do que o Senhor na nossa vida. O Senhor é quem dá as ordens. O Senhor é que é o Deus vivo. O Senhor é o Deus a quem contemplamos aqui nesta mesa, que nos resgatou, pagou um preço, nos libertou, e nós Te adoramos. Seja exaltado, Pai. Continua, Senhor, sendo exaltado por meio do que vamos fazer agora. Quem sabe não é a última ceia celebrada antes da volta do Senhor. Este é o nosso anseio, Senhor. O mundo é mau. O mundo jaz no maligno e está ficando cada vez mais difícil. E nós clamamos, vem, Senhor Jesus. Eu te abençoo, meu querido, e vamos partir para a ceia, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar. Eu queria convidar os pastores, diáconos aqui para frente.
Vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém, glória a Deus. Você recebeu do Senhor? A palavra de Deus é linda, né, irmãos? A palavra de Deus é tremenda, né? Quanto mais a gente lê, meditando nela, você pode parar numa palavra, né, pastor João? E ficar, Senhor, Ele, quem é Ele? Ele é aquele que fez com que eu e você estivéssemos aqui para celebrar a sua morte e a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Ele é aquele que nos tirou da morte, porque o morto não reage. Você e eu nunca iríamos reagir ao anúncio do Evangelho, porque além de estarmos mortos, tem um que é o Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Satanás, que cega a mente das pessoas, para que elas não enxerguem a beleza, o poder do Evangelho de Cristo. Nós nunca chegaríamos, mas Ele nos tirou e nos resgatou. Vamos adorá-lo? Sabe, o Senhor Jesus, quando estava para ser entregue, né, celebrou a Páscoa com seus amados, e ali na mesa só tinha os discípulos. Vimos um quadro legal hoje sobre discípulo, né, e outro termo eu esqueci, mas um seguidor, um discípulo e um que está ali por perto só. O discípulo quer ser igual ao mestre, é assim que funciona. Então Judas saiu, Judas não era um discípulo, ele saiu para trair. E ficaram os discípulos. Olha quantos discípulos aqui, Senhor, celebrando a tua morte, anunciando o teu Evangelho, a tua morte e ressurreição, até que o Senhor venha, e Ele virá. Ele virá. Cada dia que passa está mais próximo a vinda dele. Amém? Eu quero orar com você. O Senhor Jesus tomou o pão primeiro e disse, esse é meu corpo. Esse é o meu corpo. Ele é entregue por cada um de vós. Moído. Nós sabemos que o pão, para se tornar um pão, para se tornar a farinha primeiro, é muito moída, né? É triturada. Ele sofreu por mim e por você. E mandou que lembrássemos isso até que Ele voltasse. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos consagrar a Ti esse pão. Que não seja só um pãozinho, Senhor, sírio, francês. Que não seja só um pãozinho, mas que seja o Senhor nas nossas vidas. Ao comermos desse pão, ó Deus Todo-Poderoso, sintamos a Tua presença e toda a iniquidade indo embora, sintamos a Tua força, o Teu poder nos envolvendo, a Tua glória nos envolvendo, Senhor, e nos fortalecendo, porque o Teu Espírito está em nós, o Teu Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é bondade, é justiça, é benignidade, é mansidão e domínio próprio, que isso venha sobre nós, permaneça em nós e flua através de nós. Nós abençoamos, Deus, essa mesa, esses pães, em nome de Jesus. Amém. Você vai receber o pão, aguarde, todos devem comer, viu? As crianças também. Você aguarde para nós comermos juntos apenas. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
Aleluias. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluias. Olha as músicas de novo aí, né? Falando da palavra de hoje. Irmãos, alguém ficou sem receber? Levanta a mão bem alto, involuntariamente, talvez passou, você não estava ou não chegou até você. Todos receberam o pão? Ajuda a olhar, todos. Aqui em cima também. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pegue o pão, presente ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te adorar pelo teu Filho Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões. O castigo, Senhor, que nos enche da tua gloriosa paz, estava sobre ele. A iniquidade de nós todos ele carregou na cruz. Nós não precisamos mais viver presos nas iniquidades, por causa da tua graça, maravilhosa graça, como até cantamos também hoje aqui. Abençoa-nos agora, Pai, abençoa esse pão, abençoa a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Pode comer, adore ao Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Seja exaltado aqui entre nós. Aleluias. Tu és Deus, soberano Deus, bondoso Deus, gracioso Deus. Nós te louvamos. Da mesma forma, irmãos, depois de terem comido o pão, ele toma um cálice de vinho, suco da videira, e ele diz: tomem todos vocês, bebam. Este é o meu sangue que será dado por vós. Eu fico imaginando o que os discípulos pensaram naquela hora. O que será que passou na mente deles? Como assim o meu sangue? Será que eles tinham plena consciência do que iria acontecer a partir dali com o Senhor deles, o Deus deles, o Filho do homem, o Filho de Deus? Acho que eles não conseguiram na mente humana abranger a totalidade do que Cristo quis dizer, quando ele disse: este é o meu sangue, vai ser derramado por vós. Nós sabemos que a crucificação foi sangrenta, irmãos. Ele perdeu quase todo o sangue ali. Ele sofreu por mim, por você. Ele deu o seu sangue, cumprindo a justiça do próprio Deus. Lá de Gênesis, quando eu e você caímos, o Senhor já traçou um plano em Gênesis 3,15. Que na cruz o Senhor Jesus triunfaria dos principados e potestades, ele derrotaria cada um deles, por mim e por você. Ele fez isso por amor. Segure o cálice nas tuas mãos, depois nós vamos tomar juntos.
Glória a Deus. Gálatas 3,13. Ele se fez maldição por mim e por você e levou. Seu fôlego parou, o céu de longe viu, na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, a morte ele venceu, o poder do inferno foi quebrado. O chão então tremeu, a pedra removeu, e nada superou seu perfeito amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, vencida se rendeu. Pra sempre é glorificado, pra sempre Ele é exaltado, ressuscitou, pra sempre vivo está. Aleluias! Ei, Senhor bendito, nosso Deus, nosso grande Salvador. Não há outro Salvador além de Ti nas nossas vidas. Bendito, santificado, glorificado seja o Teu nome. Irmãos, alguém ficou sem receber? Mais uma vez pergunto, foi deixado aí sem querer? Levanta a mão para a gente poder servir você. Todos receberam no cálice? Vamos ficar de pé então, por favor. Vá próximo da sua família, como nós temos feito de costume. E vamos orar. Amém? Não fique ninguém sozinho, por favor. Veja se tem alguém do seu lado sozinho aí e tal. Chama a pessoa para ficar perto de você. Somos uma família, não é só a família genética de carne, não de sangue, não. Temos a mesma genética do céu, mesmo DNA de Cristo Jesus, amém? Aí, deixa todo mundo se chegar, glória a Deus, sem pressa. Olha bem para quem está do seu lado e fala assim: eu te amo. É bom estarmos aqui, celebrando a ceia do Senhor. Juntos como família. É um momento único na nossa vida. Ele voltará para nos buscar. Se eu fiz algo contra você,
com palavras, com olhares. Me perdoe. Eu, diante do Senhor Jesus, desse sangue derramado por nós, eu declaro que nada, ninguém, nenhuma iniquidade, nenhum pecado vai nos dividir. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O seu amor nos constrange a vivermos juntos para Ele. Eu te amo. Amém. Glória a Deus. Pode tomar do cálice, ore com a sua família. Amém. Ore com a sua família. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, como eu disse aqui, único nas nossas vidas, Senhor. Cada Santa Ceia é um momento único. É um momento que o nosso coração arde, Senhor, pensando, desejando na Tua volta, Senhor. Desejando a Tua volta e pensando quando o Senhor virá. Subiremos com o Senhor. Obrigado pelo Teu sangue precioso, pela redenção que há no Teu sangue. Nós somos redimidos, comprados. Falta-nos palavras, Senhor, para agradecer ao Senhor. Então ajuda-nos a demonstrar isso com a nossa vida, o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso serviço ao Senhor, onde quer que nós estejamos. Espírito Santo que está habitando em nós, triunidade divina que está em nós. Senhor, veja se há alguém aqui com alguma enfermidade, ou alguém que nós colocamos diante do Senhor agora, passando por lutas. Senhor, nós colocamos essa situação diante do Senhor, clamamos que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha limpar a nossa mente e o nosso coração, que o Senhor venha fazer aquilo que nenhum médico pode fazer, que a medicina humana se tornou incapaz, mas não há impossibilidades para o Senhor. Senhor, nesse encerramento de jejum, nessa campanha, Senhor, de libertação das iniquidades, nós, como Teus filhos, declaramos que cada iniquidade que chegou até nós não passará daqui para a nossa próxima geração, e elas serão vencidas em nós, pelo poder que há no Senhor, porque nós reconhecemos que foi o Senhor quem nos transportou, nos libertou e nos transportou, nos transferiu de um reino de morte para um reino de vida. Tu és a própria vida, Senhor, e nós celebramos a vida aqui, até que o Senhor volte para nos levar para esse lugar maravilhoso que o Senhor foi nos preparar. Seja adorado, seja, Senhor, exaltado o Teu nome aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar. Depois de terem ceados, a Bíblia relata que eles cantaram um louvor. Eles cantaram um louvor. Nós vamos fazer igual. Vamos adorar, pastora? Glória a Deus. Para depois encerrarmos. Lembra de passar os cálicezinhos para as bandejas, por favor, para as laterais aí. Adore o Senhor no meio dessa adoração. Coloque sua vida. Exalte Ele. Você foi liberto aqui hoje, eu tenho certeza. O Senhor te fortalece, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o domínio de Deus Pai. Sangue puro, a estrela da manhã. Aleluia!
sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Aplauda o Senhor! Ele é o Deus vivo que está entre nós. Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor. O sangue puro derramado por mim e por você, pagando o nosso pecado. Aleluias! Não tem alegria, Senhor, maior do que pertencer a Ti. O mundo oferece tantas alegrias falsas, mas a nossa alegria é verdadeira, porque o Senhor é o Deus vivo. Aleluia. Inunda o nosso coração nessa semana, Senhor, nesse dia, com a Tua paz gloriosa, com a Tua redenção. Inunda o nosso coração com aquilo que é Teu, o nosso pensar, ó Deus, com tudo que é justo, nobre, que tem louvor, que é agradável aos Teus olhos. Livra-nos de todo mal, como o Senhor mesmo nos ensinou a orar no Pai Nosso, Pai. Livra-nos de todo mal, não nos deixe cair em tentação. Seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, obrigado por podermos receber do Senhor. A gente vem aqui, Paizinho, Te adorar, mas a gente recebe muito mais do que nós somos capazes de dar ao Senhor. Tu és um Pai amoroso. Nós reconhecemos a Tua bondade na nossa vida, o Teu poder. Meu querido, minha querida, eu te abençoo por um domingo na presença de Deus, uma semana na presença de Deus, uma vida na presença de Deus e a vitória sobre a iniquidade, porque Ele levou sobre si a sua iniquidade. Recebe o poder de Deus, vá na paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez.